Senhor Deus, eu quero te agradecer, porque nós estamos num dia tão especial, um dia quando muitos dos teus servos ao redor do mundo param para te agradecer, para expressar um coração grato por tudo aquilo que o Senhor tem movido nas nossas vidas. Muito obrigado, porque eu e meus irmãos podemos nos conectar nesse momento. Eu posso estar junto com eles podem estar juntos comigo e nós podemos juntos proclamar o teu nome, experimentar e aprofundar um conhecimento a teu respeito. Seja conosco, que verdadeiramente nós possamos nos conectar e experimentar um crescimento da tua parte. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, eu queria perguntar para você como você está nessa caminhada. Nós tivemos o primeiro encontro, tivemos a primeira reunião e agora a gente está terminando essa segunda etapa de aprofundamento. E eu quero perguntar para você como foi essa semana, o que diferenciou a primeira palavra para essa, como isso impactou a sua vida, como você está lidando com esses desafios, porque são desafios, como isso está gerando crescimento para você. Vamos lá. Quem quer falar primeiro? Quem quer trocar comigo? De cada vez. Maria do Carmo, por favor. Pode falar, é só abrir o microfone. Vamos lá. Boa noite, gente. Quando eu li essa semana o primeiro material que o senhor colocou... Não estou te ouvindo. O senhor não está me ouvindo? Maria do Carmo, só um minutinho que meu radinho aqui saiu do canal. Opa, foi. Ô, Jeová. Agora eu estou te ouvindo. Pode falar, Maria. Agora eu estou. Quando o senhor pediu para a gente ler, né, sobre Abraão, Gênesis 12 a 14, e me chamou a atenção algumas coisas que repetiam. No 12, quando Deus fala para ele sair da parentela, Ló vai com ele. Sim. Mas mesmo assim, no final, Abraão edifica um altar a Deus. Aí Abraão vai para o Egito, Ló vai com ele, mas Abraão edifica um altar. Quando ele sai e Ló separa, lá no 13, 14, o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou. O que eu entendi? Que assim, foi um chamado, mas a aliança só foi realmente efetivada, vamos dizer assim, depois que realmente Ló deixou a parentela dele. Eu entendi isso, não sei, depois o senhor me corrija se eu estiver errado. E o material que o senhor postou ontem, né, quarta-feira, realmente assim, um material muito bom, denso, porque tem muitas referências, né? Mas o que me chamou a atenção foi uma frase que diz que a aliança é estabelecida unilateralmente. Deus estabelece, mas o cumprimento é bilateral. Aí eu fiz um link com a autoridade. Ali, aquela frase saltou para mim como autoridade. É porque quem estabelece é Deus pela soberania e pela autoridade dele. Mas nós temos que cumprir. Foram essas coisas que eu consegui pegar nessa semana. Eu achei muito legal a sua pegada. Você pegou um detalhe muito importante. Hoje, nesse aprofundamento, nós vamos ver um desdobramento disso. Abraão realmente cometeu um erro. Ele deveria ter saído sozinho. O fato dele ter levado Ló fez com que ele estabelecesse uma aliança com Ló e isso trouxe consequências. Então você vai perceber claramente que depois Abraão tem que ir lá socorrer a Ló, porque ele tinha uma aliança com Ló, e depois você vai ver o desdobramento disso,
mas no estudo de hoje, nesse encontro, eu acredito que vai dar tempo da gente falar sobre essa questão unilateral e essa questão bilateral. É muito interessante. Isso tem um impacto também no nosso relacionamento com Deus, porque Deus pagou o preço. Eu não quero antecipar o debate, mas você pode segurar um pouquinho aí que a gente vai falar sobre isso nesse encontro. Mais alguém quer compartilhar a impressão de algo que tocou você? Como é que foi a primeira semana para a segunda semana? Fala comigo. Alguém está nesse tempo de troca de a gente poder ouvir o que vocês estão vivendo no estudo de vocês. Pois não, João? A primeira semana, o assunto que veio, a gente estávamos numa expectativa, né, de qual seria logo a primeira palavra e imaginar quais seriam as outras. Mas o que impactou mesmo foi a dinâmica e o fato da palavra ser bastante contundente, nos desafiar a entregar nossa mente para algo novo, né? E que realmente nos desafia de frente. A primeira semana foi bem impactante. A gente bateu de frente, né, para conseguir assimilar a mensagem. Na segunda semana, acho que a gente já estava até pronto, mais ou menos, já preparado para o que estava por vir. Só um minutinho. Eu vou pedir para quem... O Delcio parece estar com o microfone aberto. Quem não estiver falando, mantenha o seu microfone fechado, por favor. O Delson. Isso. Muito obrigado. Então, pode continuar, João. De repente, a segunda palavra da cruz até foi mais amena do que as próximas. Não sei como serão as outras 5, mas a gente já veio mais ou menos preparado, já meio calejado do que aconteceu na primeira semana, né? E a aceitação, a introspecção e degustação da segunda mensagem foi mais fácil de receber. Legal. Eu gostaria de falar 14 palavras que podem emergir da cruz, porque nessa minha pesquisa eu tenho encontrado palavras que têm mexido comigo e me dá vontade de elegê-la na frente de outra, mas a gente está aí numa proposição. Eu já tenho, na verdade, 8 palavras e talvez uma não seja aplicada nessa temporada. Pode ser que numa outra a gente volte a falar. Mais alguém pode compartilhar da sua vivência, do desafio, o que chamou a sua atenção? Tatiana, Mercy, Cleide, Eduardo, Jacob, Sabrina, vamos lá. Quem pode compartilhar? Alguém pode compartilhar? Tamires, vamos, quem sabe você? Jonas? Eduardo? Pois não? Vamos lá. Então, isso que o João falou, eu também tive a sensação muito real. Assim. Acho que essa segunda mensagem, nessa semana, estava tendo vários momentos de uau, 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 uau. E o primeiro foi realmente aquela ligação que o senhor fez com Lucas 4, com Efésios 4. De que realmente Por favor. João. Ok. Do João, de que realmente, assim, a autoridade, ela é dada, né? Mas o quanto que a aliança, ela foi realmente esse veículo pelo qual hoje Deus pode passar a autoridade primeiramente a Cristo, e Cristo entregou a igreja, né? Então, por conta através das alianças, né, que ele fez, né? E aí eu acho que o ápice para mim foi esse vínculo, esse link de Lucas 4 com Efésios 4, né? A agenda realmente da igreja está ali, né? Você não precisa inventar, você não precisa enfeitar, está exatamente naquilo ali que Jesus leu e que ele diz o quanto que naquele momento se cumpriu a palavra, porque nele está tudo aquilo
mas não fica só nele. Ele passa isso para a igreja e a gente dá essa continuidade. Então, para mim, hoje é muito mais claro o quanto que Lucas 4 ela é uma agenda nossa, né? Ela não é uma agenda de Jesus, né? Não foi algo específico para Jesus e Jesus cumpriu ali naquele dia que ele leu lá na sinagoga. Não, é algo que é real para que a gente viva hoje. Né? E isso me impactou muito, assim. Eu posso juntar a sua palavra com a palavra do João e conectar, mas para mim, a chave da aliança é a encarnação. É o perceber como o mundo funciona debaixo de uma ordem. São leis que Deus criou, ele estabeleceu princípios que nem ele, em sua soberania, pode negar-se a si mesmo, ou seja, ele não pode contrariar a sua própria palavra. Então, quando ele estabelece uma aliança com Noé, prometendo que não ia mais destruir a terra, é como se nós tivéssemos entrado em xeque. Parece que, eu não entendo muito bem do jogo de xadrez, mas quando ele estabelece uma aliança com Noé, é como se ele colocasse em xeque, porque se ele estabeleceu uma aliança com Noé, dizendo que não vai mais destruir a terra, como, então, a redenção poderia acontecer? É aí que eu vejo a grande estratégia de Deus. E a agenda ministerial da igreja, ela é uma decorrência, é um fluir dessa autoridade. Então, a gente tem realmente uma autoridade, a gente tem uma aliança. Agora vamos ver o que a gente vai ter na semana que vem. Quem mais, gente? Vamos lá, Miriam, Sabrina, Oli, Gustavo. Eu. Vai lá, Jonas. Alô? É o Jonas? Vamos lá. Eu? Fala Olha comigo. só, vamos lá. Boa noite a todos aí. Eu entrei na segunda palavra, né? Mas você recebeu o material todo? Não, eu recebi, eu dei uma lida. Já que o senhor tocou na questão de Noé, eu estava fazendo as anotações de ontem para hoje, e que eu percebi, a aliança que Deus faz com Noé sucede ao estabelecimento do altar que Noé levanta para Deus. Sim. Entendeu? Então, o que eu entendi aqui? Inicialmente, Deus, eu acho que essa aliança iniciou lá no convite de Noé para a questão da arca. Porque quando ele dá a ordem para Noé, Noé obedece, e após o dilúvio tudo, quando para, é onde, em gratidão, Noé estabelece um altar. Diante daquela gratidão, o Senhor estabelece uma aliança. Olha só. Pula de Noé e vem para Abraão. É porque senão, se eu for entrar nessa sua provocação, eu entendi a sua dúvida como uma provocação. Eu vou ter que sair do foco. A aliança de Noé, como naquele momento, foi só para a gente poder entender a consequência da aliança que Deus faz com Abraão, porque ele vem progredindo. Hoje a gente vai tocar um pouquinho nessa ideia de progressão. Se você parar para observar, Deus faz uma aliança com Adão, Deus faz uma aliança com Noé, Deus faz uma aliança com Abraão, Deus faz uma aliança com Isaac, Deus faz uma aliança com Jacó, Deus faz uma aliança com Moisés, Deus faz uma aliança com Davi. Deus vai fazendo pactos ao longo de todo o Antigo Testamento para poder chegar em Jesus. Então, o que eu quis chamar a sua atenção nesse estudo é que a aliança de Deus com Abraão, ela vai em resposta, porque é como se Deus tivesse em Noé se colocado em xeque,
Porque como é que ele ia redimir a terra? Se ele prometeu não mais destruí-la, é porque ele tinha uma estratégia. Então, a aliança, o chamamento de Abraão e tudo que ele vai fazer a partir daí tem uma conotação de bilateralidade, há uma conotação bilateral. Todas as alianças elas estavam baseadas em algo que o homem precisava corresponder, mas a aliança com Abraão é a chave para abrir o espaço para a encarnação. Quando Abraão decide entregar o seu filho, ele realmente creu. Aquela palavra de Gênesis 15, no versículo 6, ela é uma chave profética para as nossas vidas. Porque Abraão creu. Deus faz uma promessa para Abraão em Gênesis 17 sobre como ele iria lidar com todas as situações. Porque Abraão viu Isaque. Abraão viu o cumprimento da promessa em Isaque. Ele não viu as gerações a partir de Isaque. Então, quando no versículo 6, Abraão crê, e o texto diz que isso lhe foi creditado como justiça, isso tem um peso. Então você precisa entender, cada um de vocês precisa parar para entender o quanto é importante crer. E se vocês lembram, nesse estudo, no bate-papo da semana passada, nós ventilamos, talvez, acho que foi até o João que provocou isso, como nós estamos acostumados a uma estrutura de incredulidade. Eu tenho desafiado os meus pares na minha base de liderança a que cada um de nós possamos romper no estilo de vida que a gente tem. Por quê? Porque é esse rompimento, é essa atitude de ousadia e fé, é esse realmente crer incondicionalmente. Não há como nós experimentarmos um aprofundamento e uma transformação em nossa vida se eu e você não entendermos o que é crer. Essa palavra, deixa eu abrir a minha Bíblia aqui em Gênesis, no capítulo 15, porque isso arde o meu coração. É legal que, de repente, assim, eu estou fisicamente cansado, mas quando vocês dão um toque assim, isso me dá um vigor que incendeia todo o meu corpo. Abraão creu, isso lhe foi creditado como justiça. Se você vai ver lá em Gênesis 22, você vai ver Deus falando com Abraão, dizendo, tá feito, eu aceito a entrega que você fez, porque você não me negou. Então, o fato de Abraão levantar o cutelo para imolar Isaque, na perspectiva de Deus, foi exatamente como se estivesse feito. Eu não tenho como mexer nessa configuração agora. Só depois é que eu posso fazer qualquer alteração no grupo. Ok? O desafio é realmente a gente entender esse momento aí. Tira, por favor, a mensagem para mim. Isso. Dá um close. Obrigado. Então a gente vai avançando aí. O que mais, gente? Vamos lá. Ainda está no tempo da gente voltar à estação anterior, olhar. Miriam, você levantou a mão aí? Cláudio, eu vi você mexendo aí. Quem é que se mexeu? Gustavo ali, tá chamando atenção aqui, quem quer falar. Eu sei que quer falar. Quem está querendo falar? Pode falar, Cláudio, por favor. Tá bom. Pode falar. Fechou. Tá uma briga ali entre fechar e abrir. Vamos lá. Abre aí o microfone porque tá fechado. Conseguiu abrir? Abriu. Tá aberto. Vamos lá. A internet tá ruim. Então, Jonas estava falando sobre... Não acredito que Noé você vai voltar em Noé, hein? E não, eu vou continuar lá em Abraão. A gente falou na primeira semana sobre a autoridade. Sim. Né?
E eu vejo em Abraão as duas coisas juntas assim de forma perfeita, quando ele aceitou o pedido de Deus de entregar Isaac, porque eu já vi isso numa mensagem, né? Quando ele entregou Isaac para Deus, a fé dele foi tão grande que ele sabia que Deus ressuscitaria Isaac dos mortos, porque ele cria na promessa de Deus. Que Deus falou para ele que da descendência de Isaac, Deus faria grandes nações, a promessa seria em Isaac. Então ele foi, poxa, se Isaac é a promessa e Deus pediu para me matá-lo, eu vou matá-lo que Deus irá ressuscitá-lo. Mais do que isso, ele ia fazer o quê? Qual era a forma de fazer? Ele ia imolar Isaac sobre a lenha e acender a lenha. Então, cara, a fé de Abraão era tão grande que ele ia tirar Isaac dos mortos das cinzas. Então, ele obedeceu, ele foi obediente assim, de forma absoluta e também teve uma fé perfeita, porque ele creu que Deus iria ressuscitar Isaac das cinzas ali. Então, realmente é um exemplo para gente de obediência e de fé incondicional e assim inimaginável, né? Eu acho que quando você. Eu já até, numa vez, numa palavra, eu usei essa mesma interpretação que você, que você fez, mas eu acho que. Eu acredito que o nosso desafio é tentar enxergar Abraão pela perspectiva de Abraão. O que eu estou falando disso? É compreender Abraão com a revelação que ele tinha de Deus. Porque toda essa doutrina de ressuscitar, de ressurreição, para nós é muito fácil compreender à luz da revelação do Novo Testamento. Por isso que quando eu foco na decisão de Abraão de deixar sua parentela, eu me confronto com um grande desafio. Abraão estava numa sociedade patriarcal. Então, ontem nós pontuamos um pouquinho na quarta-feira sobre essa necessidade de nós usarmos e crescermos nessas ferramentas de interpretação de um texto bíblico para que a gente consiga enxergar. Vocês sabem que a autoria do livro de Gênesis, Êxodo, Pentateuco é atribuída a Moisés. Então nós temos que olhar para a teologia desses livros a partir da revelação que eles tinham de Deus. Então toda essa história ela foi construída por Deus para que o homem ir registrada nas mãos de Moisés. Então, quando você olha para isso, você percebe um desenvolvimento teológico. E não olhar Abraão na luz da revelação de Jesus, mas olhar Abraão apontando para Jesus. É aí que está o grande desafio, o grande exercício que precisa gerar o nosso aprofundamento. Porque se você olhar para Abraão apontando para Jesus, porque é em Abraão que todas as famílias da terra foram abençoadas. Então, é muito interessante esse exercício. Você isolar esse texto, olhar para ele, e aí progressivamente a gente pode avançar nesse bate-papo, e eu acredito que a gente vai sair daqui bem provocado a buscar algumas ferramentas, a realmente mergulhar nessa perspectiva de como as nossas vidas podem crescer. Mais alguém? Eu vou lá, respondo. Eu queria só ouvir. A próxima pessoa que falar, eu não vou dar nenhuma explicação depois, para ver se a gente consegue mais uma pessoa. Eu tenho 4 minutos para terminar esse bloco aqui com vocês. João, pode falar. Vou falar. Tatiana, Vou falar. Pode falar. Voltar um pouquinho quando o senhor falou aí que Deus fala, né? Que Abraão creu e isso foi acreditado com justiça. Eu acho que, assim, a gente, de uma maneira geral, a gente acaba tendo um certo problema de realmente entender o que é uma aliança e de realmente entender a palavra justiça, né, para Deus. É algo irrevogável. Eu penso assim, a gente tem uma dificuldade de entender. E aí, quando o senhor traz isso de uma forma bem explicada, né, desmiuça tudo ali, a gente começa a conseguir entender. E aí é o que o que Paulo, né, fala lá em Romanos, né? Eu até abri o texto aqui, de que o chamado de Deus ele é irrevogável. Então,
a coisa vem acontecendo de uma forma onde lá Deus já apontou para Jesus, vem acontecendo de uma forma até que Jesus, na plenitude dos tempos, é revelado, entendeu? E a gente começa até a viver de fato, porque no nosso entendimento a gente não consegue entender muito bem, mas a gente consegue perceber que é algo irrevogável. E por ser irrevogável, somente o próprio Deus poderia fazer. Homem nenhum poderia fazer, independente. Ele foi acontecendo todas as alianças até que se chegasse Jesus, para que hoje realmente a gente pudesse viver isso de uma forma plena. Sim. Vai lá, João. Não sei se consegui entender. Não, eu entendi o que você falou. É que eu falei que não ia Então tá bom. retrucar, porque senão eu não vou ter tempo. João, vamos lá, que a gente está terminando esse bloco. 2 minutos. Se eu não tivesse escutado a Tatiana, eu não perguntaria mais não. Mas é o seguinte, veja o meu pensamento se é isso mesmo. Olhando pelo sentido unilateral, Deus que colocou a aliança para nós. Inicialmente com Abraão, com o povo de Israel e conosco agora. Bem resumidamente. De forma bilateral, nós temos também a nossa participação na execução. Sendo que o povo de Israel, ele quebrou a aliança, entre aspas, e às vezes em nosso proceder a gente também quebra essa aliança. Mas olhando também pelo que a Tatiana falou, nos fez entender, a aliança é inquebrável, porque é o próprio Deus quem planejou, programou e fez. Então, lendo o texto que nós tivemos aí, a oportunidade de ler, é através do arrependimento que a gente consegue voltar a essa aliança que inquebrável é. Porém, olhando para o nosso pensamento lógico, a gente pensa que a gente quebrou uma aliança, sendo ela inquebrável. A gente entra nesse engano de que está quebrada a aliança e a gente não tem mais retorno. Mas, através do arrependimento, a gente consegue retornar disso. É isso mesmo? João, vocês têm uma habilidade, vocês falam de predestinação, vocês falam de doutrina de salvação, vocês conseguem juntar várias doutrinas num argumento só e depois você me pergunta se está correto. Aí eu tinha que argumentar aqui com vocês se perde salvação, se não se perde, porque você disse aí que a gente peca e se arrepende, aí volta para dentro da aliança. Então, assim, vamos lá. Posso rapidinho? Eu quero agora, eu preciso virar o tema para a gente poder avançar. 30 segundos, após. 30 segundos, olha lá. Então, o que o João falou aí, basicamente, é o que nós temos uma visão de aliança como que se fosse um contrato mesmo. Porque, na verdade, nós, quando pensamos aliança, nós pensamos contrato. Né? Quando você se junta a um ministério, né? Todos nós estamos aliançados em um ministério. Né? Sim. Sim. Mas só que nós estamos num pensamento de aliança em um ministério. No entanto, a aliança desse ministério é com Deus. E muitas das vezes nós pensamos a aliança como se fosse um contrato, ao ponto de hoje eu estar aqui e amanhã não estar mais. Sim. Então, essa visão de aliança, ela precisa ser aprofundada ao ponto de que eu tenho uma aliança com esse ministério, eu penso que Deus está aliançado com este ministério e eu, dentro desse ministério, vou até o fim. Legal. Eu também não vou entrar na sua provocação. Você e João e Tatiana, vocês me botaram aí numa situação. No final, eu posso voltar até esse tema, fico aqui até meia-noite com vocês, se vocês quiserem. Mas agora, eu vou avançar dentro do tema de hoje. Eu acredito que a gente está começando a fazer... Vamos pegar uma... Eu pensei na cebola, mas a cebola, você rapidinho chega
chegar ao final da cebola. Eu não sei o que a gente poderia ter maior, que a gente pudesse descascar, sabe? E que demorasse para a gente ir tirando camada por camada, camada por camada, para a gente poder, para que nós... Um repolho gigante, para que nós pudéssemos chegar o mais perto possível do cerne da questão. Vamos pensar, a cruz, da cruz emanou uma palavra, autoridade. Por que eu estou dizendo que essa palavra deriva da cruz? Porque Jesus disse, é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Então, eu não estou inventando palavras. Você pega Jesus e ele diz, olha, uma nova aliança por meio do meu sangue. Então, eu pego essa palavra aliança e eu levo para onde ela nasceu. E a palavra nasceu em Abraão. Porque Deus faz uma aliança com Moisés, com Noé. Mas é em Abraão que há a correspondência do que está lá em Lucas 22, no versículo 20, e o que está lá em Gênesis 17. Se você lembrar, quando você vai ver como é que essa história do sangue ela é muito clara na nossa caminhada. Você vai entender que Abraão sentou com Melquisedeque e celebraram uma ceia, partilharam pão e vinho. Você vai ver na Páscoa, Moisés pegando o sangue, colocando a visão da aliança que a gente ensina naquele curso Aliança. Você pegar o sangue e botar no umbral, na porta, e você, quando desposa, você contrai núpcias com alguém, você está convidando essa pessoa para cruzar a porta sobre o seu sangue. Porque você está estabelecendo uma aliança com essa pessoa. Eu acredito que o nosso problema com aliança está resumido na palavra que o pastor Roberto usou, porque a gente reduz e confunde aliança com contrato. Então, se o pastor fizer isso, eu faço aquilo. Se a igreja fizer isso, eu faço aquilo. E se nós estamos olhando para a cruz, se nós estamos caminhando para a cruz, e nós sabemos que precisamos ir para a cruz todos os dias, negarmos a nós mesmos, tomar a nossa própria cruz e seguir a Jesus, nós precisamos caminhar na base de uma aliança. Na base de uma aliança. E aí a gente vai entender, eu pegar aqui o meu esboço de hoje, eu denominei esse esboço, esse tema para a gente bater um papo hoje, por trás da aliança. Berit é a aliança. Eu quero olhar por trás dessa aliança. Nós vamos entender essa progressão e entender que, olha só, a aliança, ela é um acordo vinculativo entre duas partes. Ela faz com que essas duas pessoas sejam vinculadas. E é muito interessante, porque isso era comum no Oriente Médio. Isso não é comum no Ocidente. No Ocidente, a nossa mentalidade não é de aliança, é de contrato. Por isso que a gente quebra a aliança. Vocês entendem? Vocês conseguem perceber isso? Por que a gente quebra uma aliança com muita facilidade? Porque para a gente não é aliança, é contrato. A gente acaba com o casamento na nossa cultura ocidental com muita facilidade. E se você olhar para o Oriente Médio, para o Oriente Antigo, era impossível alguém que celebrou uma aliança romper essa aliança. Isso não acontecia. Isso não acontecia de jeito nenhum. Essa é a chave. Esse tem que ser o entendimento para nós. Então, quando Deus celebra uma aliança com Abraão, e o texto vai dizer que Abraão creu, isso foi chancelado no céu. Isso foi firmado, isso foi estabelecido. Aí a palavra justiça tem esse caráter de irrevogável.
foi estabelecido. Ponto final. Abraão cumpriu os pressupostos para a aliança, a vinculação foi feita. Agora, é muito interessante é que essa vinculação de Deus com Abraão permitiu que Deus pudesse se relacionar com o seu povo, demonstrando o seu compromisso para com eles. Você vê que Deus ele foi muito didático. Olha lá para Deuteronômio no capítulo 6. Falarás sentado ao teu filho. Você vai inculcar a ele. Quando ele perguntar por que essa celebração está acontecendo, você vai explicar para ele. É a tradição oral. Você vai contar para ele. Você vai falar para ele que Deus nos libertou da escravidão no Egito. Agora, por que Deus os libertou da escravidão do Egito? Porque o clamor deles chegou até Deus? Não. Porque tinha chegado o tempo. Deus falou, eles vão ser escravos por 400 anos. Vocês estão entendendo? Então, quando Deus desce para libertar o povo, é aquela linguagem que a gente percebe na conversa dele com Moisés, ele diz, o clamor dos israelitas chegou até mim. Sim, o clamor dos israelitas chegou até ele. E o que ele fez? Eu tenho uma aliança com esse povo. Está na hora de tirá-los da escravidão do Egito. Então, Deus escolhe ligar-se ao seu povo por meio de uma aliança, para demonstrar ao povo a profundidade do compromisso dele em resgatá-los. Vocês conseguem entender isso? Então, a aliança, ela simboliza a profundidade do comprometimento de Deus com eles. Então, quando você olha para essa demonstração, então você vai perceber que a aliança de Deus com Abraão foi aqui num nível. E Deus vai aprofundando, Deus vai aprofundando, Deus vai aprofundando, até chegar em Jesus. Eu tenho umas coisas que eu li e que eu estudei a respeito da concepção de Jesus, que eu só vou falar com vocês quando eu falar dessa palavra. Então, é muito importante que a gente entenda essa realidade. Deus se expressou em termos de um compromisso, de uma aliança. Agora, essa vinculação, ela vai aprofundar a ponto de chegar na redenção. A redenção foi o ponto mais alto da aliança. A redenção, vamos pegar assim, é como se Deus... eu vou fazer a ideia decrescente aqui com a mão. Ele começa aqui em Abraão, começa aqui em Noé, vem Abraão, vem. Ele chega no ponto mais profundo, mas na verdade é o ponto mais alto. Por quê? Porque demonstrou a vinculação do comprometimento de Deus com o homem. Agora não mais por meio de uma simples aliança. Ele tabernaculou entre os homens. Ele veio morar entre os homens. Para que a partir daí ele possa criar uma nova tipologia de gente. Ele possa criar e conceber um novo tipo. Por quê? Porque Jesus foi o segundo Adão. É muito interessante. Eu vou só abrir aqui uma observação para a gente poder mergulhar nisso aqui. É muito claro. É muito claro. Olha só. É muito claro. Quando você... Olha só. Romanos no capítulo 5, versículo 16, eles falam assim, não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida
por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, versículo 19, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Então, olha só, não é o que você faz que demonstra a sua redenção, é quem você é. Eu e você precisamos parar com essa retórica, esse discurso, todo esse vocabulário de igrejês, todo esse vocabulário de crente, de cristão, de membro de igreja, seja lá o que você quiser ser, para a gente entender o peso da justificação e a nossa responsabilidade em viver uma vida digna de arrependimento. Vocês entendem? Sim ou não? Percebe? Então, é isso que a gente precisa tomar consciência. É isso que nós precisamos na nossa mentalidade, porque nós estamos aqui sentados hoje nesse bate-papo, nessa troca, por causa de uma mentalidade. É a mentalidade que nos tem aprisionado. É a forma como você pensa que tem feito você, e eu vou pedir licença a vocês aqui para repetir. E vou dizer novamente. Cara, Deus nos chamou para uma vida de liberdade, para uma vida plena. Deus não nos chamou para a gente viver uma vida catando migalhas. Eu não estou falando de prosperidade. Por que eu falo isso? Porque a nossa mentalidade humana faz com que a gente não... A nossa mentalidade carnal faz com que a gente não perceba a vida plena que Deus tem para cada um de nós. Entendeu? Então aí eu tenho que controlar o tempo aqui, porque eu quero falar, e aí é muito interessante. Aí você olha, Abraão a gente estudou no domingo, você olha a nação, a aliança que Deus estabelece com a nação de Israel no Monte Sinai, em Êxodo 19 até o versículo 24, depois você dá uma olhada nisso. É muito claro para nós como Deus ele vai conduzindo a história, sabe? É assim... Peraí, deixa eu abrir para cá. Abra aí, por favor, a sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 7, a partir do versículo 5, quando Deus começa a falar da aliança. Olha só, é muito legal você olhar para esse texto. Por que Deus precisava de um templo? Não. Estevão vai dizer em Atos, no capítulo 7, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então me respondam vocês, por que Deus permitiu que Davi lhe construísse um templo? Olha só, Abraão é o nosso pai da fé. Aí ele pega um cara como Davi, que era um homem segundo o coração dele. Aí você acha que, se você pensa que Deus opera em nós tanto querer como efetuar, você vai perceber que Davi, ele amava a Deus, ele cria em Deus, e ele percebeu que ele tinha a honra de ser um rei. E morava num palácio. E ele olha para o tabernáculo e ele diz, tem alguma coisa errada nisso. Você me permite? Ih, meu Deus. Caiu aqui. Essas coisas acontecem. Isso. Viu como é que é bom a gente não estar sozinho? Jeová.
deixa aí do Ai. versículo 3, o profeta Natan. Ah, O profeta Natan, ele chega para Davi e diz, faça o que estiver no teu coração, o Senhor é contigo. tá, mas o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que Davi, o Deus já tinha uma aliança pré-estabelecida com Davi. Sim, filho, mas O ato de construir o templo foi só uma consequência prática dessa aliança. você está querendo dar um migué aqui em mim. Imagina. Isso aí. Peraí, olha só. Legal, eu tô entendendo o que você está falando. Mas o que eu... prático. Sim, é que você está tentando falar de uma forma prática, mas eu preciso falar de uma forma teórica para você entender a mente de Deus, que ele disse para Abraão, e por meio de Abraão, ele disse, Abraão, você me deu o seu filho, pois eu vou dar o meu filho também. O Senhor proverá para si um cordeiro. A palavra é profética. Então, olha só, vamos pegar aqui. A ideia da encarnação seria possível sem a construção de Platão? Nenhuma chance. Exatamente. Então você vai percebendo que Deus foi construindo um caminho na história para ver a encarnação. E a ideia do templo era fundamental. Por quê? Porque João, quando escreve, em João no capítulo 1, a gente usa uma tradução, a NVI usa, mas o diz lá, e o verbo se fez carne e tabernaculou. A ideia é de um tabernáculo. Aí na sua Bíblia vai estar dizendo assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas na verdade não é habitou, ele fez um tabernáculo entre os homens. Só que era um tabernáculo de carne e osso. Beleza? Então, o tabernáculo, a construção de um templo, em que Deus disse, vou colocar o meu nome nele, tanto que a gente tem que olhar para Jerusalém e perceber o quê? Que quando construir o terceiro templo, vai ficar ruim. E está tudo pronto para o terceiro templo ser reconstruído pela terceira vez. Então, Professor, Pois Ele não? falou que o templo seria destruído em 3 dias levantado. Ele estava falando de si, do tabernáculo. Sim. Não, ele estava falando dele, mas do templo que foi... sim. Eu estou confundindo quando ele fala da destruição do templo de Jerusalém, que ele diz que não vai ficar pedra sobre pedra. Então você vê que o templo foi destruído no ano 70. Gente, olha só. Você percebe como vai alinhando com a cruz. A coisa caminha para a cruz. Entendeu? Aí você vê, eu vou fazer um adeno aqui, um paralelo, se é que eu posso fazer isso. É quase como se fosse um parênteses assim enorme. Você vê que, por que o mundo hoje, o anticristo, todo esse sistema carnal, quer tirar a cruz? Quer tirar a influência da cruz da sociedade pós-moderna. Então, quer destruir simbolicamente a mensagem da cruz. Se a gente fizer... Eu posso fazer aqui um outro parênteses enorme para a gente fazer esse bate-papo aqui, e eu vou ser mais ousado. A cristologia pós-moderna tem reduzido a cruz a algo banal. É o que o senhor falou ontem na quarta de guerra, pô. É o que Satanás vem fazendo há muito tempo, Sim. que é a distorção da revelação. Tanto da cruz para a revelação ficar oculta. Para ele poder trabalhar livremente. Para que as pessoas não se comprometam. Porque o vazio, olha só, há um vazio existencial em cada um de nós. Você pode casar, você pode comprar uma casa, você pode ter filhos, mas isso tudo completa. Fica sempre
Por quê? Porque Deus colocou no homem o anseio pela eternidade. E o anseio pela eternidade é o anseio por aquilo que é transcendente, por aquilo que é eterno. Então a gente precisa do transcendente. A gente precisa daquilo que vai além, aquilo que revela para uma experiência aí, como a gente está num grupo de aprofundamento, eu vou bater em vocês aqui. Nós precisamos de uma experiência metafísica. O que é uma experiência metafísica? É uma experiência espiritual, filho. Então, quando... Desculpa, rapidinho, um minuto. Quando o materialismo começou a crescer lá no século XVII, por aí, né? Depois chegou Darwin e tal, uma parte da igreja respondeu com medo de perder os fiéis, no sentido de começar a esvaziar a mensagem da cruz, e aí originou esse evangelho social de cuidar, né, dos problemas materiais das pessoas, né? O senhor acha que a gente está retornando a isso? Assim, a gente, que eu falo, parte da igreja, esvaziando a mensagem da cruz, justamente para se adaptar hoje ao politicamente correto, por medo de perder, e aí você perde o aprofundamento, você perde o que é eterno e está se focando no que é daqui, somente na questão física. Olha só, de repente, eu venho caminhando esse ano, e eu chego e eu entendo que eu percebi, assim, gente, aqui tá bem claro, você tá me vendo aqui, tem um fundo preto aqui atrás, mas tem luz em mim aqui. É como se nós estivéssemos alguém aí, por favor, da equipe, vem aqui dentro, por favor, porque eu preciso de uma coisa. É como se, imagina que essa luz aqui apague. Apaga a luz, só a luz aqui para mim, vai. Consegue apagar, não vai desligar a câmera, vai desligar tudo, não, senão vai dar ruim. Apaga a luz, ó. Você está ouvindo a minha voz, está vendo o reflexo da luz do brilho aqui do microfone na tela do computador, mas você não me vê. Está vendo os meus óculos? Ó. Está vendo aqui porque eu tô... Se eu fechar aqui o monitor, você não vai ver. Beleza? Acende a luz de novo, por favor. Agora como é que ele vai achar o interruptor da luz? Valeu! A gente está num apagão, cara. Porque as pessoas não estão indo para a cruz. Entendeu? Eu posso abrir um parênteses aqui para vocês, olha só. Por que eu deveria ensinar sobre dízimo uma vez? E não ensinar sobre dízimo todo dia. A gente tem que ficar lembrando, porque parece que vocês não aprendem. Entendeu? Esse é o grande desafio que a gente está vivendo. Há um esvaziamento, Eduardo, porque desde que a Universal, perdão, Senhor, colocou lá o pare de sofrer, essa tem sido a tônica de todo mundo, ninguém quer sofrer. E aí você vai vendo que a concepção, aí você vê o cara vem fazer um discurso político, o que nós vamos fazer com as drogas? O que a gente tem que fazer com as drogas? Continuar proibindo o uso das drogas. Porque as drogas são um lenitivo, é o entorpecimento da mente, é emburrecer. É levar as pessoas à paralisia. Então eu vou abrir o uso irrestrito das drogas? Então vocês começam a perceber que a igreja, nós não podemos retroceder. E aí, isso envolve a gente endurecer o discurso. Qual foi a última vez que você viu alguém sendo desligado da membresia da igreja porque pecou? Se eu for desligar alguém vai levantar um defensor dos frascos e comprimidos e vai falar assim, pastor, quem é que foi visitar? Aí eu vou perguntar, você, Amalequita, você foi lá visitar?
Mas como você tem uma visão de evangelho terceirizado, não, o pastor tem que visitar, o diácono tem que visitar, então o cuidado não é mais do corpo. Então todo mundo tem um rei no seu estômago, onde toda a comunidade tem que servir ao indivíduo. E a gente perdeu a visão do corpo, que é um cuidado de um com o outro. Mas se você falar de disciplina na igreja hoje, a primeira coisa que as pessoas vão me acusar é que eu não amo as pessoas. Por isso que ele está desligando. Ele não ama, não, ele não se importa. Agora, se você pega lá em Hebreus, no capítulo 12, Deus fala de quê? Por que você está rindo, Jacob? Como que eu não vou rir, cara? Mas é verdade. É verdade, o que você está dizendo é verdade. Você pode preparar que é pedra em cima de pedra, cara, que você vai receber. Então, mas O que acontece? A pessoa ela quer uma exclusividade aonde ela não percebe que se um se afastar, o dedo mindinho deve estar faltando. Se o outro afastar, uma mão está faltando. É um corpo, e não um senhor. O senhor não é o cabeça. Quem é a cabeça é Cristo. Isso! Então o corpo dele é que tem que falar como se fosse um corpo, não como se fosse uma mão só ou o senhor fosse o cabeça. Então, Jacob, mas o problema é que ninguém quer funcionar como corpo, porque funcionar como corpo pressupõe ir para a cruz. Negar-me a mim mesmo. Entendeu? Aí entra o que o senhor falou sobre o distorcer de Satanás, até se encaixa nisso. Porque ele consegue distorcer o próprio irmão que está ali dentro das quatro paredes para ele não conseguir enxergar o que está do lado como se fosse o dedinho dele que mal funciona quando ele se afasta. Exatamente, exatamente. Então, essa cultura de vitimização, Eduardo, cadê o Eduardo? Eduardo, essa cultura de vitimização tem reduzido a mensagem da cruz, porque o evangelho pressupõe sofrer. Nós sofremos por amor a Cristo. Sofremos por amor a Cristo. A minha esposa perguntou assim, Edson, sábado você vai fazer o quê? Eu falei assim, olha, eu queria muito passear. Se eu conseguir estudar tudo que eu tenho que estudar até sábado, a gente passeia. Mas se eu não conseguir, não tem como. Então, isso pressupõe o quê? É uma entrega. Então, eu treino vocês, eu não sou o cabeça, eu sou gerente do cabeça. Entendeu? Eu sou o gerente dele, o gerente desse turno aqui. Porta-voz, pô. O anjo da igreja é o pastor. Então, vamos lá. Eu tô em Davi, hein, gente? Esse negócio aqui não pode parar, a gente não pode devagar, não. Eu preciso manter o foco, senão a gente não vai chegar lá. Então, vamos lá. Aí quando você avança de Davi, essa ideia do tabernáculo, do corpo, está tudo alinhado dentro da aliança do processo de revelação para chegar na cruz. Beleza? Deixa eu fechar um negócio que abriu aqui na minha tela. Aí a gente pode avançar. Que essa restauração, você precisa entender que Israel vai ser redimido. Israel vai ser trazido de volta. É muito interessante a gente perceber. Eu não queria entrar nesse assunto aqui agora, falta só meia hora para a gente conseguir terminar. Se eu entrar nesse assunto aqui, eu já, assim, as coisas elas vão sendo desenhadas já para o próximo capítulo, entendeu? Para a próxima palavra que a gente vai estudar no domingo. É algo que a gente já batalhou bastante, mas o que eu quero chamar a sua atenção, Apocalipse no capítulo 21, versículo 3. Eu não botei esses textos aqui no meu esboço. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com ele e será o seu Deus. Aí sim, Eduardo, aí sim, o versículo 4. E ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá dor, pois a antiga ordem
já passou. Filho, vai ter suor. Você tem que trabalhar, você tem que arder no seu trabalho para gerar sustento. Porque a dor do trabalho é uma consequência do pecado. Então nós precisamos entender que essa plenitude, olha só, vai lá para Efésios do capítulo 4. É até que todos cheguemos à estatura da plenitude de Cristo. Então, é um crescer eterno. É um crescer, 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 e crescer, e crescer, e crescer, e crescer, e continuar crescendo. Pastor, mas eu vou ter que continuar crescendo até quando? Filha, até quando Jesus voltar para você. Até o último dia da sua vida na terra, você tem que continuar crescendo. Então, a aliança, ela exige de nós uma entrega. A aliança exige de nós essa disposição para simplesmente cumprir o propósito daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, irmãos, preste atenção. Essa ideia do que Jesus faz em nós, ele nos traz essa aliança. Então, ele põe no nosso dedo um anel, exatamente a figura do filho pródigo. Ele põe no nosso dedo um anel e agora a gente caminha com ele. Nós somos o modus operandi de Deus na terra. Nós somos o corpo de Cristo. Você entende essa ideia de como essa aliança caminha? E isso, a aliança, ela está intrínseca à autoridade. Eu tenho aliança porque tenho autoridade. Eu tenho autoridade porque eu estou em aliança. Você entende? Eu vou usar a figura do casamento. O que Jesus ensinou, Paulo ensinou a respeito do casamento? O próprio Jesus ensina, o que Paulo ensina é Jesus ensinando. Paulo vai falar do casamento uma figura como é que eu vou dizer para vocês? É uma união espiritual. Então, se eu faço o meu corpo sofrer, se eu faço o meu cônjuge sofrer, eu estou sofrendo. Nós não conseguimos perceber e a gente não consegue entender essa ligação que a gente tem. E por isso a gente não avança. O que eu quero chamar para vocês, a sua atenção, eu preciso voltar lá em Apocalipse no capítulo 3. Então, nessa dispensação, vai haver morte, vai haver dor, vai haver choro, vai haver tudo isso, porque isso faz parte deste plano que nós estamos. E Paulo diz que esse ambiente de dor, esse ambiente de choro, esse ambiente que estamos inseridos, estão produzindo para nós um peso de glória, que pesa mais do que tudo. Então, como é que eu quero chamar a sua atenção nessa noite? Aí eu vou lá para onde eu terminei a palavra de ontem, Lucas no capítulo 9, no versículo 52. Lucas no capítulo 9, versículo 50. Opa, desculpe. Peraí. Opa. Desculpe. 62. Ontem eu falei 52, mas é 62. Ninguém, olha só, ainda outro disse, versículo 61, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. O outro falou de sepultar meu pai. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino. Nós podemos olhar para trás, irmãos? Podemos olhar para trás?
Sabe qual é o nosso desafio? Nosso encontro da semana passada terminou, eu acho que nesse ponto, e pode ser que o nosso de hoje termine no mesmo ponto. Nós só temos que fazer uma coisa: correr para a cruz e obedecer. Não adianta tentar explicar. É obedecer. É obedecer. A moça que trabalha lá em casa, ela caminha por um grande trecho até chegar ao final do ônibus, do ponto do ônibus da banqueta. Eu não sei qual é a distância que dá, mas é uma distância longa. Hoje ela falou para mim, ela falou assim, de vez em quando, eu e a minha amiga, nós varremos e limpamos todo aquele caminho. Eu perguntei, mas por que você faz isso? É porque se a gente não limpar, fica cheio de folha, fica cheio de mato e pode aparecer uma cobra. Então ela tem aquele trabalho vez por outra. Ela e a amiga passam horas e horas e horas e horas e horas e horas limpando o caminho, varrendo, prestando um serviço para todo mundo, mas ela disse, as pessoas não se importam em nos ajudar. Então, as folhas podem esconder uma cobra, e o Espírito Santo me fez lembrar disso, eu penso dessa forma, porque é exatamente isso. Que tipo de circunstâncias nas nossas vidas estão escondendo uma serpente? Estão ocultando a ação de Satanás? Porque nós estamos vivendo um relativismo. Eu pergunto para você, nós somos 69 nesse grupo, inscritos. Quanto nós temos aí no grupo hoje? A última vez que eu vi tinha 39 ou 33 pessoas. Mas nós poderíamos ser 300 pessoas aqui hoje. 32 pessoas estão conectadas aqui conosco. Mas no grupo nós somos 69. Algumas pessoas estão trabalhando, cada um tem uma justificativa que é plausível, não estou dizendo que não é justificável, não. Mas o que eu estou mostrando para vocês é o desafio que nós temos para gerar esse engajamento, para gerar esse aprofundamento, esse mergulhar nessa revelação da cruz, porque a cruz é a nossa cura, a cruz é a nossa restauração, a cruz é a nossa saída. Eu tenho 20 minutos, eu falei demais hoje, eu vou, na semana que vem, falar menos, fazer uma exposição menor desse conteúdo novo, para a gente poder dar a oportunidade de trocar com vocês. Falem comigo aí, por favor. Alguém quer? Apóstolo, Pois não. eu acho que, mediante tudo que foi dito e que o senhor falou, mediante a obediência, eu acho que, não me entenda mal, não estou falando que a obediência é mais fácil, mas eu acho, cara, que o perseverar, como está exibido no estudo de hoje, sobre a perseverança e sobre a gente perseverar na aliança. Porque, como o João falou, e o Roberto também, da gente confundir a aliança como um contrato e banalizar a graça, como o senhor falou anteriormente, na primeira semana. Como se a gente tivesse na cabeça, eu posso pecar aqui e daqui a pouco eu volto e Deus vai me abençoar da mesma forma. E eu lembro de um culto onde o senhor falou sobre a gente ter a misericórdia, mas não fazer dela como se fosse... Eu não lembro o termo que o senhor usou, mas ter a misericórdia. Eu queria entender o que você está querendo falar. Você já vá direto ao ponto. Então, sobre você perseverar. Eu acho que é mais difícil você perseverar na aliança do que você obedecer. A obediência, às vezes, como o senhor falou, que tem algumas serpentes escondidas, eu creio nisso aí também. Eu estava nessa mesma pegada que o senhor está falando aí. Porque tem muita coisa que esconde
e a gente não consegue ver, ou vê e acha que não vai atrapalhar a nossa aliança e o perseverar. O senhor consegue entender? Sim. Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que tem muita coisa que nos cega para a gente poder enxergar o que o perseverar vai fazer a gente crescer na própria aliança. Faz Conseguiu entender? sentido. Faz sentido. Sede firmes e constantes. Vai lá, Maria do Carmo. Hoje, o que está muito assim, gritando assim, em mim, no meu entendimento, que Abraão creu na promessa, né, que ele seria um pai de multidão. Mas quando ele obedeceu, então ele creu e obedeceu. Em Gênesis 22:18, na sua descendência serão benditas todas as nações. Ele ia ser, quando ele obedeceu, ele ganhou um plus. Eu penso que você consegue perseverar através da obediência. Sim. Eu não consigo entender a perseverança fora da obediência. Eu acho que é consequência da sua obediência. Quanto Isso mais eu- você obedece, mais livre você é para obedecer. Então, se você, quando você falou de Abraão que obedeceu, eu poderia mostrar todos os exemplos em que Abraão desobedeceu e todas as consequências da sua desobediência. Olha a furada que Abimeleque ia entrar se ele tivesse tocado em Sara. Mas porque ele não disse que ela era mulher dele, disse que ele era irmão. Olha a consequência do pedido de Abraão para Deus. Deixe eu fazer Ismael meu sucessor. Deus tinha prometido para Abraão e para Sara. Abraão, eu não posso fazer de Ismael seu sucessor porque ele não é filho de Sara. Entendeu? E ele tinha que ser filho de Sara porque Deus prometeu que ia dar um filho para Abraão e para Sara. Então você vê a consequência hoje. Deus tem um comprometimento com Ismael? Tem. Porque Ismael também é filho de Abraão. Está debaixo de uma palavra de bênção. Satanás é tão ardiloso que fez o que fez com os ismaelitas. Então você vê, eu esqueci de pontuar no domingo, vocês lembram, eu não sei se eu falei isso, por que Satanás odeia aos israelitas? Exatamente porque é deles que vem o Salvador. Então você vê que Satanás trabalhou para Ismael ficar brigando com Isaac o resto da vida. Mas Isaac brigou com Ismael? Não. São os descendentes que se julgam merecedores da bênção que é de Abraão. Então eles querem algo que, na verdade, não foi dado a eles por causa da aliança. Mas isso é um capítulo à parte. Mas nós precisamos entender que perseverar em obediência é a chave de viver a promessa de Deus. Não tem outro caminho. Obedecer não é fácil. Obedecer exige dizer não. Obedecer exige determinação de realmente ir mais fundo em Deus. Dá trabalho. Mais alguém? Eu não quero abrir um capítulo novo de debate. Vamos lá. João respondeu tudo. Não, estou esperando mais aí do senhor. Ué? Eu perguntei resumidamente, mas tem muita coisa aí que tem aí para sair. Pode falar. Ué, mas perguntou... Pode falar. Eu quero escutar a professora. Qual professora? Você quer escutar? Ah, a professora Lenage? Bem, olha, vamos lá, gente. Essa angústia do meu coração é porque
eu acho que vocês estão esperando o aprofundamento a partir do compartilhar de mais conteúdo. O aprofundamento vem quando você pega o conteúdo que você recebe e você mergulha nele e faz perguntas e respostas. Vocês não precisam de mais informação. Vocês precisam trabalhar os conceitos que já estão dentro de vocês. Há uma cultura pós-moderna em vocês que vocês são apaixonados por link. Vocês querem clicar num link, para saber o que vem. O outro vai chegar aqui amanhã e vai falar assim, pastor, qual é a palavra da cruz de domingo? É porque vocês são tudo filho de mulher, tudo curioso. Vocês querem saber o que vem depois, mas tem que mergulhar no que está agora. Mislane, você levantou a mão aí, fala, por favor. Eu vi você fazendo assim com o dedo. Vamos lá, gente. Deixa eu falar uma coisa que eu penso aqui. Fala. Mislane, você ia falar? Foi a respeito daquele momento que disse que tem alguns lugares que parece que pare de sofrer, venha e nós solucionamos seu problema. Aí a parte me permita falar isso. Desculpe se eu vou, botar um pouquinho de humor aí. Mas são propagandas que acontecem comigo, principalmente, do meu grupo de pessoas, que tem o seguinte slogan: pare de sofrer, encontramos a solução para o seu problema. Como se fosse um problema ser careca. E se isso fosse um sofrimento. E é parecido isso aí, levando para a igreja. Pare de sofrer, venha para cá que nós solucionaremos seu problema. O fato de acontecer coisas naturais conosco não quer dizer que seja um problema, mas por sermos homens, seres humanos, nós passamos por várias situações. Então, é parecido com aquilo que a gente possa estar enfrentando e a gente toma como sofrimento, não é. É o que acontece naturalmente na vida de todo mundo. É exatamente. Olha só, essa abundância de recursos que nós temos hoje, associado a esse vazio existencial que está inerte, está inerente a nós, está presente na nossa vida. Então, nós temos que achar um jeito, com o dinheiro que a gente tem, de compensar esse vazio. Então, os cristãos, eles entenderam que eles podiam ascender na sociedade. Então, a gente está vendendo um evangelho humanizado, um evangelho sem cruz. E a essência do evangelho é a cruz. A essência da salvação está na cruz. Sem o sangue de Jesus, nós não teríamos sido comprados. Sem o sangue de Jesus, nós não teríamos sido libertos. Então, Abraão aponta para Jesus. E agora que nós estamos em Jesus, o que nós vamos fazer? Qual é a consequência do que nós vamos sair daqui hoje? Qual é a proposição que nós vamos terminar esse encontro? Qual é o comprometimento que você vai ter? Com o que você vai se engajar? O Jacob falou de cuidar do outro. Quem é que você vai visitar? Quem é que você vai buscar? Aonde nós vamos? É esse Pastor, Quem foi que levantou? eu, Lenaide. Pois não. Então, eu tô pensando aqui, né? O senhor está fazendo essas perguntas aí, e eu estou pensando aqui. O senhor falou uma frase: a aliança exige de nós uma entrega. Foi exatamente o que Abraão fez quando entregou o filho, né? Eu acho que é esse ponto, assim, que pelo menos para mim, até porque eu estou começando, eu recebi todos os estudos hoje, eu não consegui fazer, porque eu fiz a minha matrícula só ontem que eu consegui fazer. Então, essa semana que eu vou estar tentando colocar em dia. Então, estou ouvindo todo mundo falando tanta coisa que eu estou assim, meio fora do barco, mas entrando no barco e, enfim. Eu estou pensando aqui, eu acho que
o maior desafio nosso é exatamente essa entrega, eu acho, né? E mesmo assim, entendendo assim, quando Abraão entregou, né? Quando Abraão creu e Abraão teve toda aquela aliança, Deus deu tudo para Abraão. Ele deu o filho, ele deu a direção do sacrifício, ele deu o cordeiro, né? Ele deu basta, inclusive, né? Então ele deu tudo para Abraão, né? A fé de Abraão, claro, levou ele ao estalo e falou: não, Deus proverá. Aí eu fiquei jogando isso para a minha vida, né? O que eu, né? O que eu preciso realmente entender essa entrega, né? Deus já está me dando um monte de coisas, né? Por exemplo, um estudo como esse hoje é tremendo, né? Eu vi os irmãos falando, nossa, é tremendo. E o que eu vou fazer com tudo isso? Né? É isso que está assim, mexendo comigo aqui, né? É essa questão da aliança mesmo. Enquanto alguns irmãos falaram que foi a parte mais fácil, né? Assim, foi mais o entendimento mais claro, né? Do que a autoridade. Para mim, assim, é o que está tudo que eu ouvi os irmãos falando, que o pastor colocou aí, é o que está assim, mexendo comigo aqui, né? Mexendo com as minhas estruturas. Olha, eu quero... Gosto. Pois não, quem foi que chamou? A Val. Pois não, Val. Boa noite, gente. Para mim, o mais difícil foi trabalhar em mim a autoridade, né? E quando eu entendi que eu tinha que me submeter à autoridade e me submeter a aprender, né? Isso foi muito difícil para mim. Mas quando eu entendi e eu passei a obedecer, a ouvir, né? E praticar, que o mais difícil não é você entender e você aceitar, mas é você praticar, mudou muita coisa na minha vida, né? As coisas foram acontecendo, Deus foi mudando coisas na minha vida, foi mudando tudo ao meu redor, na minha vida, no profissional, na minha vida espiritual, né? Hoje na minha vida conjugal. Então, assim, eu entendo que quando o Abraão ele entendeu, né, que com todo o histórico de sua parentela, né, que vinha de seu pai, de sua família, né, e ele foi separado e Deus separou ele para uma nova história, para uma nova caminhada, né, que a partir dele seria feita uma nova história, né, que Abraão se rendeu e começou a fazer, né, as coisas, obedeceu os sacrifícios. E cada vez que você realmente se rende para Jesus e você se sacrifica para que a vontade de Deus seja estabelecida sobre aquilo que ele determinou sobre a sua vida, muda. Deus vem com o mover dele e te mostra, né, o quanto foi recompensador, né, você ter se sacrificado, E é isso que a igreja, eu vejo hoje na igreja, a igreja não quer esse sacrifício. A igreja não quer o compromisso, porque o compromisso exige o sacrifício. O compromisso com a igreja exige você se renunciar, você não poder, você ter que deixar o que você quer, mas sim o que é estabelecido sobre a vida de Deus, o compromisso com Deus, né? Assim, o que eu venho nesses nos anos que eu venho, né, caminhando com Jesus, que eu percebi é isso. As pessoas, elas não querem se comprometer. Olha bem, preste atenção aqui. Olhe para a tela do seu computador e veja qual é a faixa etária das pessoas que estão aqui hoje. Beleza? Quem é novinho aqui, só tem uma ali, ó. Mercy. Tem 20 anos. Pô. Eu quem? Ah, vocês vão catar coquinho. Presta atenção. Olha a nossa faixa etária. Olha a nossa faixa etária. Galera, beleza, eu acredito que, olha,
eu com todo o gás, eu vou estar com 80 anos vivo. Hã? Quando você tem 80 anos, você faz o quê? Nada. Nada. Então, por que eu estou pontuando isso? Porque nós vivemos um evangelho que preconizava sacrifício. Nós vivemos um evangelho que fala de entrega. Mas as gerações que vão nos suceder, elas não compreendem essa linguagem. Elas não compreendem a mensagem da cruz. Elas não entendem essa realidade. O nosso desafio é decupar essa mensagem, é entender essa mensagem, colocar de forma prática e começar a ensinar essa galera que está caminhando com a gente, para que eles possam levar essa palavra para a geração seguinte. Porque nós estamos experimentando coisas na nossa comunidade de fé que nós não temos garantia nenhuma se a geração seguinte vai viver isso. Esse é o meu maior desafio. Esse é a minha briga todo dia. Nós precisamos fazer discipulado. Nós precisamos discipular pessoas. Nós precisamos caminhar com pessoas. Nós precisamos realmente entender que tudo isso que nós estamos vivendo aqui, olha só, o que eu estou fazendo aqui com esse grupo, nesse bate-papo, é um grande laboratório para a gente entender que nós podemos estar conectados a ferramentas, a realmente entender essa engrenagem e começar a investir maciçamente para que os nossos jovens tenham treinamento, tenham discipulado, tenham estudo bíblico, tenham realmente uma vida com Deus. Porque se eles não tiverem vida com Deus, ser igreja vai ser algo incompreensível. Vocês entendem? Posso falar? Pode. Hoje Deus falou muito fortemente ao meu coração em relação a isso. Você tem um minuto. Tá, em relação às crianças, né? Eles precisam entender a presença. Eles precisam conhecer esse Deus, porque aí eles vão seguir, eles vão voar. Então Deus tem trazido muito esforço para o meu coração. E pelo incrível que pareça, a gente vai falar sobre o tabernáculo essa semana, né? Vamos falar sobre isso, que o Senhor nos chamou para ser o seu tabernáculo hoje. Então, eu acho incrível como que essas coisas vêm convergindo, sabe? Assim, na linguagem deles, nós vamos falar, mas eu achei isso incrível. Tem tudo a ver com o que o Senhor está falando agora para a gente, sabe? Eu quero fazer um desafio para vocês aqui. Amanhã, não faltem a esse encontro de cura. Deus me disse exatamente o que eu tenho que fazer amanhã. Eu tenho certeza que amanhã vai haver cura. Eu tenho certeza que amanhã Deus vai fazer transformação na vida de pessoas. Mas eu quero te perguntar, você está disposto a estar aqui comigo amanhã? Você está disposto? Eu sei que a Michele está ali, ó, mas ela está num plantão de 36 horas. Ela está no trabalho agora. Então, gente, nós precisamos entender isso. Amanhã nós temos um encontro. Eu quero ver quantos de vocês que estão aqui, dos 32 que estão aqui. Então você percebe o desafio. O desafio que eu estou vivendo com vocês aqui é um exercício, quantos de vocês que estão aqui resistiram de estar aqui? Então você começa a perceber que nós precisamos vencer um gigante, mas esse gigante ele já caiu, nós só precisamos avançar. Eu, de minha parte, eu não vou desistir. Aqueles irmãos que estão ali do outro lado da parede, eles também não vão desistir. Nós precisamos avançar. Aliança. Aliança nos remete à autoridade. A autoridade, junto com a aliança, vai nos remeter para um próximo passo que nós vamos dar no domingo. Mas amanhã nós precisamos dar um passo. Eu creio que tudo isso que Deus está provocando a gente, tudo isso que nós estamos vivendo, é uma oportunidade de nós darmos o maior salto na nossa vida como igreja.
Nós precisamos continuar. Irmãos, as pessoas estão dizendo assim, pastor, a pandemia já acabou. As pessoas estão voltando para o culto. Isso é verdade? Sim ou não? As pessoas estão voltando para o culto? Não. Não estão. Então nós continuamos com o desafio? Continuamos. Que é conectar as pessoas. Vou te fazer um desafio. João, quantas pessoas nós temos aqui agora conectadas? 30. Tem 2 que caíram. Foram desconectadas. Não aguentou a internet. Vamos pensar positivamente. Estava muito chato e elas foram embora. Não. Galera, você vai ligar para 5 pessoas. Você vai buscar até no carrinho de mão, se for necessário. 5 pessoas. Eu vou ligar para 5 pessoas. Eu vou ligar para 5 pessoas amanhã de manhã. Não serão vocês. Eu vou ligar para 5 pessoas. Que você ligue para 5 pessoas. Porque amanhã, sexta-feira, vai chover nesse lugar. A palavra já está aqui, ó. Já está aqui. É uma só. É uma. Deus está chamando a gente para realmente a gente entender. O tempo acabou. A gente precisa parar aqui. Mas, se você tem alguma dúvida, marca um horário com o seu pastor. Vem conversar comigo. Vem tomar um copinho de água. É o que eu posso te oferecer nesse momento. Água. Vem tomar um copinho de água comigo na minha sala e vamos ter um tempo aí de 50 minutos para conversar sobre essa sua dúvida. Me manda por escrito, me manda um áudio. Eu vou tentar te ajudar, eu vou tentar caminhar com você, tá bom? Eu quero essa água aí que jorra do Senhor. Eu quero. Não, a água da geladeira. Vamos lá, gente. Bom, eu espero que vocês... Eu vou pegar um texto que eu tenho aqui e vou mandar para vocês. Eu não sei se eu vou mandar, não. Vou pensar. Vamos ver o que Deus vai fazer essa semana aí. Orem por mim. Eu preciso de tempo para amanhã. Eu tenho que ministrar amanhã, tenho que ministrar domingo. Que Deus possa nos dar graça e possa nos levar para o próximo passo, tá bom? Debulhem o que vocês receberam, olhem todas essas referências, invistam tempo nesse treinamento, nesse curso, nessa conversa, para que vocês cheguem a conclusões. A conclusão, a minha pergunta continua. O que você vai fazer? Eu te mostrei um caminho. Você pode estar aqui amanhã e trazer alguém. Quem você vai convidar para estar aqui no domingo? Eu quero dizer para você que nós 30 podemos mudar e impactar a vida dessa cidade. Amém? Papai, muito obrigado por cada irmão que caminhou comigo, perseverou até agora nesse encontro. Que o Senhor ministre ao coração de todos nós, que nós possamos ter um tempo de descanso, que nós possamos voltar amanhã, se o Senhor nos permitir viver, para continuar no teu propósito. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração.